Olá, a aula de hoje é sobre irrigação endodôntica, esse passo fundamental na endodontia. Antigamente, a irrigação era dada como um apêndice na aula de preparo, mas hoje nós sabemos como a irrigação é tão importante para o tratamento endodôntico. Quando a gente vê aquele tratamento bonito, com todos os canalículos obturados, a gente imagina como que foi feito, qual o segredo para aquele tratamento. E eu digo, normalmente, um tratamento bem realizado, com uma boa obturação visível radiograficamente, teve de diferencial uma boa irrigação. E isso é uma coisa que nós sabemos hoje. Nós sabemos que temos que fazer uma irrigação muito bem realizada. E isso vai ter uma importância muito grande no final do tratamento. Vamos lá. Então nós vamos falar o que hoje? Nós vamos tentar explicar para vocês o porquê de se fazer uma boa irrigação. Quais são os benefícios de uma irrigação feita com cuidado no resultado final do tratamento endodôntico. Vamos falar também das soluções irrigadoras, dos tipos, das vantagens e desvantagens das diferentes soluções irrigadoras, por que nós temos que usar diferentes soluções irrigadoras num protocolo de irrigação e não apenas uma solução só. E vamos falar também dos métodos de irrigação que mudaram muito nos últimos anos e são fundamentais para a qualidade do nosso tratamento. Então, por que irrigar? Qual a vantagem de fazer uma boa irrigação, de a gente fazer um protocolo somente para esse motivo? Primeiro, porque hoje nós sabemos que nós temos uma complexidade anatômica maior. Segundo, porque nós precisamos remover o smear layer. E terceiro, porque nós temos que fazer uma boa descontaminação. Há uma grande contaminação que não é acessada, que nós não conseguimos resolver apenas com o preparo do sistema de canais radiculares, o preparo mecânico. Então vamos falar agora da complexidade anatômica. Nós sabemos, vocês viram nas aulas de anatomia, que nós temos um sistema de canais muito intrincado, com canais laterais, canais acessórios e muitas áreas que nós não conseguimos acesso. Também na região apical, nós sabemos cada vez mais como a anatomia, como é necessária esse acesso dos irrigantes, esse acesso a essa anatomia muito complexa da região apical. Nós podemos ver aí nesse trabalho que anatomias mais complexas, canais irregulares e com istmo, nós podemos ver que eles são de difícil acesso, de difícil preparo. Vocês podem ver aí na região verde como não foi preparado a contento o canal radicular em dentes com complexidade anatômica. Este trabalho ele tem que ser realizado pela irrigação, porque o preparo não consegue chegar nessas áreas. Nós observamos aí um trabalho de microtomografia como é intrincada, como é difícil essa anatomia na região do ápice em alguns dentes. Olha a quantidade de forames, a quantidade de ramificações e a lima não consegue acesso nessa região. Então a gente não consegue, através do preparo, fazer esta descontaminação, remover restos pulpares em todas essas regiões. Outra função da irrigação, assim como na dentística, nós temos smear layer, nós precisamos remover smear layer, que é produzido durante o preparo do canal radicular. A gente pode ver aqui na figura como a parede dentinária é toda coberta por smear layer e nós deveríamos tentar fazer com que ela ficasse como na outra ilustração, na ilustração B, com os canalículos todos livres para uma posterior melhor obturação, para uma melhor descontaminação. Então, por que remover o smear layer? Quais são as vantagens da remoção do smear layer? Primeiro, ele vai promover uma melhor
penetração dos irrigantes nos túbulos dentinários. Com os canalículos abertos, com os canalículos desobstruídos, nós vamos ter uma penetração melhor dos irrigantes e vão remover melhor tecidos pulpares em caso de polpa viva ou vão descontaminar melhor em caso de polpa morta. Vai haver também uma melhor penetração dos cimentos na dentina após a irrigação. Então nós vamos ter uma melhor obturação por uma melhor adaptação do cimento. E nós vamos também, com tudo isso, ter uma redução na infiltração coronária e apical, ou seja, uma melhor irrigação, consequentemente trará uma melhor obturação, um melhor selamento e, consequentemente, uma melhor taxa de sucesso do tratamento endodôntico. Outra função da irrigação é a descontaminação bacteriana. Nós sabemos, pelos trabalhos mais recentes, os trabalhos vêm nos mostrando como a região apical é tão infectada, como nós temos muitos micro-organismos nos túbulos dentinários, como a gente pode ver aí na figura. Então, uma das funções da irrigação é a descontaminação de toda essa contaminação em casos de dentes com infecção, em dentes com mortificação pulpar. Nós sabemos hoje, por trabalhos mais recentes, que nós temos uma quantidade muito grande de biofilme na região apical, na região até extraforaminal, em toda a região do forame. Então é muito importante que a nossa substância auxiliar penetre em toda essa região do forame apical. Então nós temos aí um desafio, a irrigação tem um verdadeiro desafio durante o tratamento endodôntico. Nós temos que ter uma substância que faça a remoção do smear layer, faça a limpeza das áreas intocadas do canal, tenha uma ação sobre o biofilme bacteriano, porém, essa substância não pode promover a erosão da dentina, não pode fazer o desgaste da dentina e tem que ser segura ao paciente. Então esse é o desafio, nós conseguirmos os objetivos da irrigação sem os efeitos deletérios que ela pode causar, que a substância auxiliar utilizada na irrigação pode causar. Então nós vamos falar agora das substâncias irrigadoras, das principais substâncias irrigadoras, das suas vantagens e das suas desvantagens, suas propriedades, por que a gente pode usar uma ou a gente prefere usar outra, por que não podemos misturar uma substância com a outra, por que nós temos que seguir um protocolo em que primeiro usamos a substância, fazemos a sua neutralização para depois utilizar outra substância. Então vamos lá. Então, quais são os requisitos que a gente espera de uma substância irrigadora ideal? Ela tem que ter capacidade óbvia de limpeza, de remoção dos restos do preparo, dos restos microbiológicos, dos restos de dentina. Então, precisamos de uma capacidade de limpeza. Precisamos também de uma capacidade de lubrificação. Essa substância não pode segurar a eficiência, impedir a eficiência do instrumento endodôntico. Logicamente, essa substância tem que fazer uma boa remoção do smear layer. Tem que também ter uma capacidade de dissolução dos tecidos. Ela tem que dissolver os tecidos pulpares. Tem que ter, obviamente, uma atividade antimicrobiana, como a gente já falou. Tem que ter uma boa capacidade de penetração nos túbulos dentinários, nas regiões intocadas do canal. E não pode ter toxicidade, tem que ser uma substância que seja neutra, que não cause reações tóxicas no organismo. E por último, temos que ser uma substância que preserve a estrutura dental. Não adianta ela ter todos esses requisitos e prejudicar a superfície dentinária e causar erosão na superfície dentinária. Portanto, todos esses requisitos faria de uma substância esta substância irrigadora ideal. Seria muito bom se nós tivéssemos esta substância e não precisaríamos de um protocolo de irrigação com mais de uma substância, mais de um passo. Infelizmente, esta substância ideal
Não existe. Nós não temos uma substância que tenha todos os requisitos nela mesma. Então é por isso que nós vamos agora falar das propriedades de cada substância e quando usar e por que usá-las. Nós dividimos as substâncias irrigadoras em ativas e inativas. As substâncias ativas são aquelas que têm alguma função química que nós vamos esperar dela durante a irrigação. Então nós temos aí as principais: o hipoclorito de sódio, a clorexidina e o EDTA. Nós temos também algumas outras substâncias citadas na literatura, como o peróxido de hidrogênio, o ácido cítrico, tiosulfato de sódio, álcool e várias associações que a gente não teria nem como falar de tantas, mas existem várias associações utilizadas para o preparo do canal radicular. E nós temos também as substâncias inativas, as substâncias neutras. São as substâncias utilizadas para se neutralizar, para se dissolver, fazer a limpeza após o uso de uma substância ativa. Nós temos aí as mais usadas: o soro fisiológico, a água destilada e os detergentes. Vamos falar então das principais substâncias irrigadoras utilizadas na endodontia. E a primeira é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é a substância mais utilizada, em todo o mundo, a substância mais antiga, é uma substância de fácil acesso, baixo custo, então é muito fácil, é muito barato o hipoclorito de sódio. Ele tem uma boa ação microbiana, essa é a da função mais importante do hipoclorito de sódio. Ele também tem uma ação de dissolução de tecidos orgânicos e dissolução de tecidos inorgânicos. Então, quais são os tecidos principais orgânicos que nós precisamos que o hipoclorito faça a dissolução? Do tecido pulpar. Fazer a dissolução do tecido pulpar em áreas que o instrumento endodôntico não tem acesso. E o hipoclorito tem algumas outras características. Ele perde a efetividade depois de 40 minutos. Isso significa que o hipoclorito não pode ser utilizado como medicação intracanal. Ele perde a sua ação e passa a ser uma substância inativa sem a ação antimicrobiana. Outra coisa interessante sobre o hipoclorito é que as boas propriedades, como a propriedade antimicrobiana e a propriedade de dissolução de tecidos, ela é aumentada, potencializada quando a gente aquece essa substância acima de 60 graus. E nós temos aí vários hipocloritos de acordo com a sua concentração. As concentrações mais baixas de hipoclorito é o líquido de Dakin, 0,5%, e a solução de Milton, a 1%. Elas hoje não são quase utilizadas, na minha opinião não são, principalmente o líquido de Dakin, ele não é recomendado, porque a gente não tem um bom controle da concentração de cloro numa substância com tão pouca concentração. Então, na minha opinião, passa a ser ideal para a utilização a partir da soda clorada, que é 2,5% de concentração de cloro. Há também a utilização da soda clorada duplamente concentrada, que é o dobro da concentração, 5% mais ou menos, e nós temos também substâncias até mais fortes, a gente chega a se usar até 11%. Eu acredito que entre 2,5% e 5% nós temos uma boa concentração de hipoclorito para o uso na irrigação. Utilizava-se também, quando a gente não tinha agulhas mais grossas dedicadas à irrigação, o hipoclorito em tubetes anestésicos. Se fazia a irrigação com uma agulha de anestésico que era mais fina. Eu não recomendo. Ainda tem muita gente que faz isso, mas eu não recomendo o uso de uma substância tóxica dentro de um tubete anestésico. Por mais cuidado que a gente tenha na identificação, sempre haverá o risco de uma utilização errada, de um acidente com a injeção de hipoclorito de sódio no paciente. Na minha opinião, a gente não deve utilizar substâncias tóxicas como o hipoclorito em tubetes anestésicos para não ter um risco de acidente. O hipoclorito não são só vantagens, nós temos também desvantagens.
Uma delas é o gosto desagradável. Se houver um vazamento no isolamento absoluto, realmente o paciente sente um gosto muito ruim. Ele não é uma substância também, o hipoclorito, que remova smear layer. Então nós temos que lançar mão do EDTA para isso, como vamos falar mais para frente. Também é uma substância tóxica, então nós temos que tomar cuidado para que não haja a injeção além do forame dessa substância. Também é uma substância que diminui a elasticidade da dentina e causa erosão das paredes dentinárias. Por isso que tem que ser usada com parcimônia, não ser usada um tempo maior do que o recomendado. A segunda substância que nós vamos falar agora é a clorexidina, muito usada principalmente no Brasil. É uma substância que tem algumas vantagens, como uma boa ação antimicrobiana. É uma substância que principalmente não tem toxicidade, então não há preocupações quanto a acidentes durante a irrigação. Ela é uma substância que pode ser utilizada tanto como irrigante como medicação intracanal de espera para a segunda sessão. Ela é uma substância que tem uma boa aderência à dentina e também não oferece risco à dentina de causar erosão. É uma substância neutra para a dentina. Ela é uma substância que pode ser encontrada em gel e em líquido. E tem algumas desvantagens também. A primeira é que ela é uma substância ineficiente na dissolução de tecidos. Então, nós não temos uma dissolução do tecido pulpar como temos no hipoclorito de sódio. É uma substância com incapacidade de remoção de smear layer. Nós também temos que usar o EDTA na irrigação como segundo passo. Também é uma substância com incapacidade de remoção de biofilme e tem uma eficiência reduzida na presença de matéria orgânica. O que acontece é que há, no Brasil principalmente, uma discussão muito grande entre o uso do hipoclorito, entre o uso do smear layer, há umas discussões entre diferentes correntes. O que eu acho é que a gente pode utilizar as duas substâncias nos meus cursos e eu no consultório prefiro o hipoclorito, mas em alguns casos eu uso a clorexidina sem problema. Por exemplo, casos de ápice aberto, casos que eu teria um risco maior de causar um acidente na irrigação com hipoclorito de sódio. E a terceira substância que nós vamos falar agora é o EDTA. O EDTA é uma substância que tem algumas vantagens e por isso que ela é muito utilizada tanto por quem faz a irrigação inicial com hipoclorito como com quem faz a irrigação inicial com clorexidina. E a primeira vantagem é a ação lubrificante, ela é um bom lubrificante. É um químico com uma boa função quelante e decalcificante. Isso faz com que ele faça uma boa remoção dos smear layer, de todo o tecido dentinário resultante da irrigação. Ela também é uma substância que tem boa dissolução tecidual. É uma substância que vem também em gel e em líquido. E a grande desvantagem do EDTA, ele não tem ação antimicrobiana. Por isso, então, que nós fazemos o preparo ou com o hipoclorito ou com a clorexidina antes da sua utilização para a remoção do smear layer. Vamos falar agora da interação entre os irrigantes. Por que nós não podemos misturar? Essa é uma pergunta muito feita. Professor, mas se tem essa substância, o hipoclorito, que ela é boa, e o EDTA também, por que a gente não mistura tudo e coloca no canal? Em química, A mais B não necessariamente tem AB. Nós temos de uma substância A e de uma B, nós temos a formação de uma substância C e uma D, que tem características completamente diferentes das substâncias originais. Então, vamos ver algumas interações aí. Então, a pergunta que se faz muito, professor, um gosta de hipoclorito, o outro gosta de clorexidina. Por que não mistura tudo e utiliza essa substância para a irrigação? Acaba a briga. Só que nós não podemos misturar essas substâncias. A mistura do hipoclorito com a clorexidina dá origem a uma substância chamada paracloroanilina, que é tóxica e cancerígena, então nós não podemos misturá-los.
E mistura do hipoclorito com EDTA, né? Era muito mais fácil, não precisaria usar um depois o outro. Só que a mistura do hipoclorito mais o EDTA vai causar uma diminuição das propriedades do hipoclorito. Nós passamos a ter uma substância com menor poder bactericida, com menor poder antimicrobiano. Então a gente já perde e não adianta fazer essa mistura. Outra mistura falada é da clorexidina mais o EDTA, porque não misturamos, né? E aí vai acontecer o quê? Vai haver a diminuição da ação do EDTA. Nós não teremos uma substância tão ativa como é o EDTA original. Outra pergunta, por que não se lava o EDTA já com o hipoclorito de novo para poder fazer a obturação logo depois? Porque segundo alguns trabalhos, há uma erosão maior das paredes dentinárias com o uso do hipoclorito após o EDTA. Porém, a indústria está lançando algumas associações entre esses irrigantes, objetivando, fazendo com que se utilize uma substância só na irrigação. Então nós temos algumas marcas comerciais aí que misturam a clorexidina com o EDTA. Então são essas as 3 marcas mais conhecidas. O caso do Chemix eu já utilizei em trabalhos e parece ser uma substância promissora. O grande problema é que eu particularmente não gosto de clorexidina para a irrigação. E outra coisa é que ainda são substâncias que não tem no Brasil, nós não temos como importá-las comercialmente e parece ser, mesmo se tivermos aqui, substâncias ainda com custo muito alto para a nossa utilização.